Fala galera, hoje a gente está aqui com o pastor Antônio. Pastor, uma honra te ter aqui. Prazer todo meu, pessoal, prazer. Pastor que é titular na Sexta Igreja Presbiteriana do Brasil, em Belo Horizonte, está aqui conosco para falar um pouco sobre aconselhamento bíblico. A quem devemos buscar, a quem devemos nos recorrer para buscarmos conselho bíblico? André, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, a palavra diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E essa sabedoria aqui é a sabedoria, obviamente, de Deus. Então, a quem devemos recorrer para o aconselhamento bíblico? A todos os cristãos, todos, contudo, todos aqueles que a palavra de Cristo habita de forma abundante, ou como o texto nos diz, de forma rica. Então, a quem devemos buscar? A todos os cristãos que realmente valorizam, priorizam a palavra de Deus na sua vida. Pastor, agora talvez uma pergunta mais perniciosa. O que o conselheiro deve fazer, ou como ele deve reagir, quando há dúvida teológica por parte dele mesmo na hora do aconselhamento? Eu vou te pedir um pouquinho para você ampliar essa pergunta, até para que aqueles que estão nos assistindo entendam um pouquinho. Quando você fala dúvida teológica, você está se referindo, dá um exemplo. Por exemplo, uma situação que é a seguinte: um casal de pais acabou de perder o seu filho recém-nascido ou um bebê de pequena idade. E então eles, buscando aconselhamento com o pastor, líder da sua igreja, ou como você disse, um cristão maduro, um cristão firmado na Bíblia, eles querem saber se aquele filho ele vai para o céu ou não. Eles têm essa dúvida. E o conselheiro, no momento de aconselhar sobre essa questão, não tem uma certeza teológica, não está firme o suficiente em suas convicções se aquele bebê irá ou não para o céu. Agora sim, eu acho que vocês entenderam também melhor, né? Eu te respondo, André, da seguinte forma. Primeiramente, um conselheiro em que a palavra de Deus habita ricamente, em alguns momentos ele terá dúvida de responder algo, porque aconselhamento não é fácil. Porque você certamente pega casos que você tem hora que você não sabe o que respondeu. Então, primeiramente, o conselheiro ele não tem todas as respostas. Ele tem que ter essa humildade de reconhecer isso. E maturidade, até mesmo para se dirigir ao aconselhado e responder: olha, eu não tenho certeza para te responder, então eu preciso de um tempo, enfim, alguns dias, ou me dá aí algumas horas que eu vou pesquisar, vou ter uma base para te responder de forma madura. Porque nós não devemos ter pressa e sermos ávidos em tentar responder de forma inconsequente uma pessoa que está sendo aconselhada, porque isso pode gerar outros problemas maiores. Então, o conselheiro ele tem que ter a humildade em saber que ele não tem todas as respostas. Pastor, o que você diria a alguém, um cristão, que quer buscar conselho com um psicólogo, quer se consultar com um psicólogo? André, é uma área muito espinhosa essa tua pergunta aí. Mas para nós que trabalhamos com aconselhamento bíblico, primeiramente a base, eu creio que todos os cristãos devem procurar a palavra de Deus e um conselheiro que tenha conhecimento das Escrituras. Estou quase repetindo uma resposta anterior. Mas hoje nós vivemos uma sociedade que toda procura para qualquer problema é a psicologia. A gente está vivendo numa sociedade de muita vitimização. E quando nós olhamos para os salmistas, não existiam os psicólogos lá na época. A quem eles recorriam? A Deus. Às vezes num desabafo diante de Deus, ou até mesmo não numa murmuração, mas num colocar-se diante de Deus, como Davi no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Então, primeiramente, o cristão, eu acredito que ele deve buscar ajuda por meio de um conselheiro bíblico.
E um conselheiro bíblico maduro e capaz, certamente ele terá discernimento e percepção se ele deve procurar ou não, ou digo, o aconselhado, um médico, porque às vezes são problemas de questões hormonais, às vezes é um problema de que seja necessária uma medicação, aí sim um psiquiatra junto com o pastor, ou líder, ou conselheiro, e você pode até mesmo procurar, na nossa igreja nós temos uma psicóloga. Você pode procurar um psicólogo, mas acompanhado de uma liderança. E se for procurar um psicólogo cristão. Porque nós temos que entender que a psicologia ela vai trabalhar com questões humanistas. Então, assim, com Freud, Jung e outros mais. Então, tudo homens que não têm, a maioria deles, ou quase todos, base bíblica para o caos que o homem se meteu após a queda. Pastor, quando você diria que é necessário para uma pessoa buscar aconselhamento? Sempre que houver necessidade. Não é verdade? Agora, a pessoa tem que ter a humildade para reconhecer que ela não dá conta de todas as demandas. Eu gosto muito de um texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, quando ele diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E logo, versículos depois, ele diz assim, cada um leve o seu fardo. Ou seja, existem situações que são fardos, ou melhor, são cargas pesadas demais que eu preciso então procurar ajuda. Agora, existem os fardos do dia a dia, as demandas que eu preciso resolver. Então, quando houver necessidade, uma sobrecarga diante de situações diversas da nossa vida, e eu preciso ter a humildade e reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu preciso de aconselhamento, que eu preciso de um norte, uma direção, enfim, para a minha vida ou para uma área específica. Pastor, então para fechar, qual deve ser o foco de todo aconselhamento bíblico? Rápido e direto, a glória de Deus. Amém. Dou exemplo. Uma pessoa que tem problema de relacionamento, de perdoar. Às vezes, algumas pessoas chegam assim, fulano, você precisa perdoar, porque senão você ficará carcereiro, guardando as chaves na prisão daquela pessoa. Eu digo que não. Quando eu digo que o foco é a glória de Deus, é porque a Bíblia, o nosso Senhor, manda que devemos perdoar. É um imperativo, não é uma sugestão da parte de Deus. Então, quando Ele manda a gente perdoar, dentro deste exemplo, ao perdoarmos, a gente está visando a glória de Deus. E como efeito colateral, nós nos sentimos bem melhor. Então, a glória de Deus é o foco de todo aconselhamento. Então agora talvez o momento mais importante do nosso vídeo, aquela hora que você terá a oportunidade de talvez ampliar seu estudo na área de aconselhamento bíblico, ou você que quer entender um pouco mais a hora de buscar aconselhamento, ou você que é muito procurado para ser conselheiro das pessoas, o que acontece muito nas nossas igrejas. Aqui agora o pastor vai aconselhar para a gente, aconselhamento, dar umas dicas de leitura para esse nosso estudo. Bem, como eu disse no início, a base de todo aconselhamento são as Escrituras Sagradas. Mas é óbvio que existem literaturas que podem nos ajudar como conselheiros. Literaturas estas que têm como fundamentação, sem dúvida alguma, as Escrituras Sagradas. Não estes livros de autoajuda, que são muitos deles best-seller por aí. Mas eu me refiro a bons livros. Eu trouxe dois aqui, tá? Eu trouxe o Conselheiro Capaz, do Jay Adams, e eu também trouxe o Manual do Conselheiro Cristão, também o autor Jay Adams. É claro que existem outros livros, outros autores, inclusive existe um seminário que acontece no final de todo mês 7, mês de julho, lá em Águas de Lindóia, chamado ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E então, assim, você pode entrar no site
ABCB, só cuidado para não entrar no ABCB, Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. Não é este, é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Então, este site certamente tem ali recursos que nos ajudarão a aconselhar. E também tem uma editora, eu não estou ganhando nada para isso, tá? Eu digo a respeito da editora, mas uma editora que tem fornecido bons materiais na área de aconselhamento, que é a editora Nutra. Então, se você tiver oportunidade, entre lá no site da editora Nutra, que eles terão bons livros para os aconselhados e também para os conselheiros, na verdade para todos os cristãos. Então, galera, você que gostou do vídeo, está gostando da ideia do nosso canal, dá uma moral aí pra gente, curta o vídeo e se inscreva no canal, que assim nosso trabalho vai poder crescer mais e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Falou, obrigado.